Hoje vamos falar um pouco sobre delivery. Boa noite, Marlon. Quem trabalha com delivery já coloca aqui. Boa tarde. Isso, verdade, boa tarde. Ainda faltam 15 minutos. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Luca. Hoje é nossa live sobre delivery. Quem trabalha já com delivery, manda aqui. Manda da onde que tá falando também. Vou trazer algumas estratégias aí para melhorar a performance do seu delivery. Então, 3 erros que a grande maioria dos restaurantes acabam cometendo que matam a margem do delivery. Tem restaurantes aí que faturam bem delivery, chega no final do mês não sobra nada, então vamos trazer alguns pontos para melhorar essas margens. Vão colocando aqui no chat, me dizendo de onde que são. Aqui de Minas, a Dani. Então, quem trabalha com delivery precisa se cuidar, porque delivery tem uma margem de contribuição menor. A gente que trabalha com delivery sabe que tem uma vantagem de não precisar uma equipe tão grande quanto o pessoal do salão, né, quanto uma operação de salão, mas a pessoa de delivery ela tem alguns custos a mais que a operação de salão não tem. Então, o custo de embalagem, o custo de marketplace, né, um iFood, por exemplo, o custo do motoboy, que também entra ali naquele faturamento, tudo isso vão comendo essa margem de contribuição e que acaba sobrando um pouco menos para a gente pagar o restante da estrutura. E tem um ponto importante, hoje de tarde tinha até um cliente falando comigo aqui no WhatsApp, falando que não conseguia precificar da mesma maneira do que ele sente, por exemplo, se ele estivesse vendendo o produto dele no salão. Coloca produto bom para vender no delivery, mas os clientes às vezes querem pagar mais barato, querem uma agilidade na entrega. Então, o que é importante, vamos trazer um pouco esses pontos para que consiga a operação de delivery trazer um lucro legal. Como eu falei, então, delivery a gente pensa aí que a gente não tem limitação, então uma operação de salão vai ficar numa casa aí de 50, 100, 150 lugares. A pessoa que trabalha com delivery pode fazer quantos pedidos, né, a produção dela ali, a linha de produção aguentar. Então essa limitação física ela não existe, mas a gente precisa sim cuidar bastante dessa parte financeira, porque senão roda toda a operação e chega lá no final do mês e não sobra nada aí. O Henrique colocou delivery mesa de Belo Horizonte. Cara, BH é muito bom, a gente já atendeu o pessoal aí de BH, tem um público gigantesco e aí para a parte de delivery também, né, dá para pegar um público bem forte. Eu comentei também para esse mesmo cliente que quando trabalha numa região grande como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, a possibilidade de conseguir nichar o delivery de comida japonesa é maior, eu consigo ter um produto mais premium para delivery. Uma cidade menor, por exemplo, eu aqui em Santa Maria, se eu tivesse um delivery com produto, um custo de peça muito alto, eu não ia conseguir ter um volume muito alto, eu não ia conseguir gerar volume de faturamento grande como a gente vende aqui. Então a nossa estratégia é tentar colocar esse produto de delivery numa faixa de preço que eu consiga pegar um público grande. Então, quais são esses 3 pontos que o dono de delivery ele costuma cometer? Hoje na internet tem muita gente trazendo estratégias para aumentar as vendas de delivery e o primeiro, assim, eu acho que a grande maioria acaba batendo na tele grátis. Essas estratégias para fazer via iFood ou até mesmo por aplicativo próprio de tele grátis acaba sendo um ponto, parece que é a primeira solução para aquele restaurante que não está conseguindo fazer a venda de delivery. E o que acontece? Quando um restaurante não tem as suas margens bem definidas e eu coloco uma tele grátis como uma solução para aumentar minha venda, por exemplo, um produto que eu estou vendendo ali por R$30, um temaki, o cliente pediu somente um temaki, R$30 e a minha tele é grátis de R$9. Eu vou bancar esses R$9 para o meu motoboy ou se for terceirizado pela plataforma, só que às vezes ele não tem esses R$9 de margem para bancar essa ação. Então eu estou matando um lucro que deveria sobrar para a operação para poder subsidiar essa ação para aumentar minhas vendas. E isso em um produto, né? Mas aí o cara vai dizer assim, não, mas minha venda ali, às vezes sai um produto de 100, um de 50, mas quando a gente não trava isso num pedido mínimo, que a gente entenda exatamente como que está a margem de lucro da operação,
a gente acaba dando um tiro no escuro. Então essa venda que eu faço de R$30, de R$40, que eu vou subsidiar essa entrega grátis, ela vai matar ainda mais toda essa margem de contribuição que eu preciso para pagar o restante ali da operação, que é o meu custo com pessoas, é o meu custo fixo, custo com marketing e também fazer sobrar lá o lucro líquido para o bolso do dono de restaurante. Então, fazer essa tele grátis como uma ação para melhorar as vendas, beleza, a gente pode fazer isso daqui a pouco, lá depois do 20º dia que eu já atingi meu ponto de equilíbrio, a operação está com CMV legal e eu tenho ali uma gordurinha para queimar, para aumentar, para pelo menos manter o meu faturamento ou para conseguir atingir um novo público. Mas sair com isso como uma estratégia sempre desde o dia primeiro, isso é muito perigoso. Como eu falei, a parte do delivery ele vai ter sempre esse custo muito mais alto por causa da embalagem, do motoboy e também do marketplace. Algumas operações que trabalham somente com delivery, o custo do marketplace é um peso bem grande, então tem que cuidar, saber exatamente como que estão os indicadores, eu saber precificar o meu produto lá nessa plataforma para que a gente consiga repassar pelo menos uma parte desse custo e entender que Marketplace é uma plataforma de marketing, ela não é um sócio dentro do restaurante. Então, o iFood, por exemplo, ele tem que me trazer esse cliente e não um cliente que é meu, que é recorrente, usar o iFood para fazer um pedido sempre do meu restaurante. Então, cuidem isso de uma forma bem, com bastante carinho, porque no momento que tiver um cliente de vocês usando o iFood para fazer pedido, vocês estão perdendo uma margem, estão perdendo também um contato com esse cliente, né, para fazer um pós-vendas, para que vocês consigam oferecer um benefício para ele e esse cliente poder pagar também mais barato aí direto com a marca de vocês. Tá fazendo sentido do delivery? Quais são as principais dores? Como é que estão as coisas aí? Tipo, se o restaurante está dando resultado legal, vão mandando aqui no chat. Então, assim, o primeiro ponto é a promoção da tele grátis. Isso é uma coisa que gostaria que pensassem muito e ver realmente se de fato isso está trazendo resultado aí para a operação, se está sobrando lá no final do mês, mesmo com essa tele grátis, porque a gente pode trocar isso por outras estratégias. Por exemplo, a gente subsidiar parte da entrega e eu ser lembrado sempre como uma entrega mais barata. Aqui no restaurante a gente subsidia uma parte dessa entrega, então eu quero que as pessoas, quando pensem na minha marca, sempre pensem como um restaurante com uma entrega rápida e barata. Então, assim, aqui no centro hoje mais ou menos é R$9, R$10 a entrega, eu coloco um subsídio ali de R$3 para o pessoal da nossa equipe, a gente vai conseguir entregar aí por R$6 ou R$7 nesse perímetro mais perto aqui do restaurante. Pensem que hoje um restaurante que vai atingir um raio de 3, 4 quilômetros, que grande parte do seu público está ali, a gente consegue pegar um volume mais rápido, os motoboys vão conseguir fazer mais entrega, para o restaurante vai ser melhor, então tudo isso acaba que no longo prazo é mais saudável do que, né, a gente fazer essa ação, coloca a tele grátis e aí aparece aquele cliente que ele está ali só como um oportunista, né, ele compra naquele dia da tele grátis e depois ele desaparece. Então pensem daqui a pouco de fazer essa estratégia de uma tele reduzida. Isso também pode ser sazonal, a partir da segunda quinzena, quando o restaurante já atingiu o ponto de equilíbrio, isso também pode utilizar essa estratégia de a gente subsidiar essa entrega, ou se não, jogar isso somente para o site próprio. Isso é uma ferramenta que tem que ser explorada sempre, o site de vocês, que não vá pagar comissão, porque a gente tem que ter ali o nosso CRM, a gente precisa entender quem é o nosso cliente e a partir dali trabalhar essas estratégias para a recorrência ser maior. O Sushi for You é preocupante se não der taxa grátis, a venda é devagar, pois até a entrega de R$ 2,99 impacta negativamente alguns dias. Então, assim, eu não sei qual é a região que vocês estão aí, mas R$ 2,99 já é uma entrega bem barata, né? Provavelmente se coloca isso com alguns benefícios, eu acredito que o cliente vendo valor no teu produto, e aí eu volto, né, na tecla que eu bato sempre, da gente gerar valor, da gente conseguir contar a história através do nosso produto, do nosso atendimento, de pontos fortes da operação, como higiene,
Tudo isso a gente vai conseguindo amarrar o nosso cliente, né? No sentido de que, eu quero comer aquele produto que não tem em nenhum lugar, ou eu quero aquela embalagem que é instagramável, aquele atendimento que é diferenciado. Então, a gente gerar valor em cima disso. Porque se a gente fica somente em cima do preço, fazendo essa promoção, fazendo algo para diminuir a margem do nosso produto, a gente fica sem artifícios ali para a gente conseguir ter força para bancar, né, uma ação mais agressiva. Então, às vezes é melhor a gente ter uma margem de contribuição um pouquinho maior e que sobre um pouco mais com um faturamento menor do que eu ter um faturamento, às vezes, 10%, 15% maior, mas com uma margem de contribuição que, né, tá ficando ali no 0 a 0. Então, pensem nisso, e isso é uma coisa bem importante. Eu não sei, Sushi For You, se vocês sabem mais ou menos o ticket médio aí da operação, se vocês fazem telegrátis com bastante frequência ou se é só por alguns momentos, mas eu apostaria bastante nessa parte de criar conteúdo, botar produtos novos, trazendo coisas aí que vão tornar a marca de vocês mais diferente, porque isso a gente acaba fugindo dessa questão de preço. Aqui na minha cidade a taxa de entrega é valor único, R$5, só locais mais longe que o valor é diferente. Então, R$5 já é um valor bem acessível, né? Então eu colocaria talvez um pouco desse valor da teleentrega já nos combinados ali também para diluir um pouco desse custo e pensar bem aí na precificação, né, desses produtos, ver principalmente os produtos que mais vendem lá da Curva ABC, né, no histórico de delivery de vocês e enxergar como é que está ali toda a precificação, isso aí está com um CMV bom, certo? Lucas, seja bem-vindo aí. Então, assim, depois disso, o que a gente pode fazer também como uma estratégia para que a gente possa melhorar aí as nossas vendas de delivery? Essa parte do delivery, então, como eu falei, a gente vai depender muito também do nosso posicionamento no online, no digital. Algumas marcas não têm nenhum espaço físico, né? Sai de uma cozinha de dentro de casa ou sai de uma dark kitchen. Então a gente precisa ter um posicionamento muito forte. Hoje, se não tem dinheiro para investir em tráfego pago, em ads, coloca o teu Instagram aí, pelo menos umas 2, 3 postagens nos stories e uma por dia no feed, mas uma postagem que chame atenção, que entregue valor, que a gente consiga se conectar. Não adianta ficar postando todo santo dia uma foto de um combinado de R$90 por 87, porque isso só vai cansar os teus clientes, isso não chama atenção, R$3 de diferença num combinado, né, com esse valor, isso não vai ser o diferencial. Então a gente precisa trazer a atenção das pessoas por algo que realmente elas queiram, né? Então hoje na internet a gente tem muita coisa, né? Eu abro o Instagram, a gente tem uma concorrência gigantesca digital e não só com restaurantes, mas com influencers, com um monte de gente postando muito conteúdo. Então a gente precisa, né, na hora de fazer essa postagem, a gente precisa chamar a atenção de quem está ali no outro lado da tela. Então é uma obrigação fazer essas postagens, isso vai ajudar muito no aumento das vendas e a gente precisa se comunicar, saber quem é o nosso cliente, saber o que ele quer ouvir, falar daqui a pouco sobre a qualidade do nosso produto, sobre uma receita diferente, mostrar algo, sei lá, que a gente goste, que a gente cultive nos nossos valores, tudo isso, né, a gente vai conseguir se conectar ali com o nosso cliente. Então eu dou os exemplos ali de, se a gente gosta de bichos, né, a gente vai mostrar que é pet friendly, que daqui a pouco está fazendo alguma ação social com isso, daqui a pouco a gente vai pegar algum grupo na cidade, por exemplo, o beach tênis, vai fazer alguma ação lá e daqui a pouco eu começo a chamar a atenção desse grupo de pessoas ali para o meu produto, linkar essas tribos com a nossa marca, isso é muito legal. Mas pensem aí nessa relevância digital, porque quem está começando, a internet, né, se não vai colocar o tráfego pago, a internet vai ser uma ferramenta bem legal, vai ser uma ferramenta que também vai te dar um pouco de justiça perante as outras marcas. Certo? Edu Crema, Le Campos, Mayumi. Pessoal, se tiverem dúvidas, vão mandando aqui no chat. Hoje a nossa live é sobre delivery, né? 3 erros comuns. A primeira é a telegrátis, a segunda é a parte da precificação. Agora nós vamos partir para o nosso terceiro ponto aqui, né? Que é um erro muito comum que as pessoas não conseguem cuidar no delivery.
O primeiro ponto, a gente passou lá essa taxa de entrega mal calculada, pensando que quem trabalha somente com delivery, a taxa de entrega vai ser um percentual bem significativo, então a gente precisa entender, né, se a gente está passando isso para uma empresa terceirizada de entrega, se a gente está colocando isso no nosso custo, pagando uma parte, então isso tudo a gente precisa entender bem. Depois disso, a gente vem para a parte do digital, né? Então, ter um pouco dessa relevância digital, porque quem trabalha somente com delivery, como eu falei, né, não tem um ponto físico, a gente precisa ter essa presença, pelo menos no online. O offline, naquela parte de outdoor, naquelas mídias como a gente fazia antigamente lá com panfletos, né, revistas, jornais, isso hoje em dia acaba não trazendo, é um custo mais caro, mas pensar aí no online, que isso vai deixar vocês iguais aí com grandes marcas, e também pensar na parte da avaliação. A avaliação é fundamental, eu olhar no iFood, olhar no Google My Business, enfim, tudo isso a gente tem que estar com uma relevância legal, porque o cliente que nunca comeu de vocês vai procurar lá saber a opinião de outras pessoas para fazer essa compra. E aí o nosso terceiro ponto, né, que é uma parte também que vai ajudar muito o sushi de delivery a aumentar as vendas, é a parte da embalagem. Hoje quem trabalha com delivery para restaurante japonês, a única parte da experiência que a gente vai trazer além do produto é a embalagem. Então, o restaurante japonês que não investe numa embalagem, não investe numa experiência para quem está recebendo esse produto em casa, ele vai ficar para trás. Então, uma embalagem com uma arte bonita, e aqui vai uma outra dica bem legal, entrem no site, no Pinterest e botem lá, pode colocar lá logos orientais, artes orientais e copiar isso e aplicar numa caixinha com a logo de vocês, começar a dar um pouco dessa cara com essa parte de design bem alinhada, né? Hoje se não consegue pagar um profissional para montar isso, né? Essa parte de design, se não tem uma agência, entra lá no Pinterest, que isso aí vai ter bastante inspiração para buscar algumas referências, dá para ir buscando tanto na parte de anime quanto na parte de design japonês, enfim, buscar ali a tua cara, se quer algo mais contemporâneo, mais moderno, tudo isso é muito legal e colocar isso numa caixinha, porque a caixinha ela pode ser repassada também como um custo para o teu cliente. Então eu montei um combinado, por exemplo, assim, eu vou botar no meu custo de venda R$30, eu vou botar lá o custo da caixinha. Essa caixinha ela pode entrar como um CMV, se a minha caixinha vai custar ali R$1, eu vou dividir por 30% e vou colocar esse custo da embalagem também lá na soma do meu CMV de produto. Ou eu posso só repassar. Então eu coloco no meu preço final R$30 lá com o meu CMV bem amarradinho de 30% e coloco mais R$1 da minha embalagem que eu vou estar só repassando para o meu cliente. Então o dono de restaurante ele precisa tirar aquela coisa assim, não, essa embalagem é muito cara, isso não serve para o meu cliente, porque no momento que a gente coloca R$1 a mais, R$1,50 a mais, isso é muito barato para o cliente para ele receber esse produto numa embalagem bonita, numa embalagem atrativa, que daqui a pouco ele vai fazer uma foto, vai compartilhar, e isso vai ajudar a aumentar as tuas vendas. Então cuida do teu produto, cuida como a forma que ele vai chegar na casa do cliente, porque isso faz grande diferença. Quando a gente pensa também em embalagens, a gente tem que cuidar para que o sushi ele não vá balançando, que ele bagunce, porque quando trabalha somente com delivery e esse sushi ele vai bagunçado, a gente precisa refazer isso. Então é um custo de produção de novo, todo aquele combinado que a gente preparou ele vai para o lixo. E aí refazer esse combinado, mais a embalagem, mais o motoboy, isso acaba jogando toda a margem da primeira venda que a gente fez fora e provavelmente das outras vendas. Então a embalagem ela vai ajudar muito, né, nessa padronização, na forma como o cliente vai enxergar isso. Então também pensar na parte visual aí para que tenha um destaque, para que tenha um branding, né, que é essa soma de marca com valores, com tudo isso que o teu cliente vai receber, isso bem definido. Então cuidar esses 3 pontos aí para o delivery vão ajudar a tua marca a ter maior relevância, né? De novo, pensar lá, parar com a tele grátis e saber precificar da forma certa a parte da entrega. Também de uma forma estratégica, né, para que a tua entrega não seja mais cara e daqui a pouco vocês percam aí essa relevância, né, na concorrência. Depois é pensar na parte estratégica digital, fazer postagens, se conseguir ter um pouquinho de colocar ads, de pensar toda nessa parte digital, porque vai ser a forma como tu vai conseguir impulsionar tuas vendas e também pensar ali naquele dia a dia para se comunicar, poder falar com o teu cliente, gerar valor em cima do teu produto.
Por último, a parte da embalagem, porque vai ser além, né, junto com a parte do produto, vai ser aquilo ali que vai dar o diferencial na parte da experiência para quem está consumindo via delivery. Esses 3 pontos estando bem alinhados, isso vai te ajudar bastante aí a crescer o teu negócio. Beleza? Pessoal, brigadão aí pela presença na live. Eu vou deixar ela gravada aqui no Instagram, no YouTube. Qualquer dúvida que tiver também pode me chamar no DM. E convido vocês a participarem na parte do nosso programa inicial do Work por R$ 497 parcelado em 12 vezes. Vai ter toda a parte de financeiro, desde a parte de ficha técnica, montar DRE, entender sobre o DFC, que é o demonstrativo de fluxo de caixa. Então, como é que vai as entradas de dinheiro versus as saídas, para não ficar mais naquela sensação de que será que eu tenho dinheiro semana que vem para pagar minhas contas. Então é montando o DFC bem certinho ali que tu vai conseguir entender como é que estão as entradas e saídas de dinheiro aí do teu restaurante. Mais controle de estoque semanal, enfim, tem bastante conteúdo lá por R$ 497, toda a parte financeira. Depois a gente tem o Touch, que é um programa mais avançado, uma plataforma mais robusta para donos de restaurante. Vai entender sobre a parte de financeiro, parte de pessoas, sobre a parte de CMV, que é importantíssimo, né? A gente manter um CMV equilibrado para restaurante japonês. E por último, a parte de vendas. Como aumentar as vendas aí do teu restaurante, sempre cuidando da margem de lucro. Isso é o mais importante, a gente não vai passar ideias aqui para aumentar teu faturamento e matar tuas margens. Beleza? Só me chamar na DM e vamos começar aí a transformar teu restaurante. Obrigadão, valeu!